20 plantas que crescem sem água. Dona Maria sempre sonhou em ter um jardim cheio de vida. Mas tinha um problema: morava num lugar seco, onde a água era pouca e cara. Um dia, enquanto varria a calçada, viu o vizinho, seu João, regando umas plantinhas estranhas. Seu João, essas plantas aí não morrem sem água? Perguntou, curiosa. Ué, Dona Maria. Essas são plantas que quase não precisam de água. Só rego de vez em quando, para não exagerar, respondeu ele, sorrindo. Dona Maria arregalou os olhos. Como assim? Existem plantas que crescem sem água? Seu João riu e se aproximou. Claro! Tem um monte delas. Eu até tenho uma lista com 20. Quer ver? Dona Maria não acreditou muito, mas aceitou o convite. Seguiu o vizinho até o quintal dele, onde havia vasos espalhados com plantas diferentes. Olha essa aqui, disse seu João, apontando para uma folhagem grossa e verde. É a suculenta. Parece um cacto, mas não é. Ela guarda água nas folhas, como um reservatório. Pode ficar semanas sem regar. Nossa! E essa outra? Perguntou Dona Maria, tocando numa planta com folhas duras e pontudas. Essa é a espada de São Jorge. Resistente que só. Até esquece de regar, ela não morre. Dizem que até afasta mal-olhado, brincou seu João. Dona Maria riu. E essa aqui, toda enrugada? Perguntou, apontando para uma planta pequena com folhas grossas e cheias de rugas. Essa é a planta jade. Também é suculenta. Se você esquecer dela, ela fica quietinha, esperando a próxima regada. Mas cuidado, se molhar demais, ela apodrece. Dona Maria ficou impressionada. E tem mais? Tem sim. Olha essa, disse seu João, mostrando uma planta com folhas cinzentas e peludinhas. É a lambari. Parece que tem um cobertorzinho em cima. Ela segura a água por muito tempo. E essa que parece uma árvore em miniatura? Perguntou Dona Maria, apontando para um vaso com uma planta ramificada. Essa é a crassula. Também é suculenta. Cresce devagar, mas vive anos sem dar trabalho. Dona Maria ficou pensativa. Seu João, será que eu consigo cuidar dessas plantas? Claro! É só escolher as que mais gostar e seguir umas dicas simples. Primeiro, não encharque. Segundo, use vasos com furinhos embaixo, para a água não acumular. Terceiro, coloque num lugar com sol, mas não aquele solão do meio-dia. Dona Maria sorriu. Vou tentar. Mas e se eu esquecer de regar? Elas aguentam. Garantiu seu João. Olha só essa lista que eu fiz. Ele entregou um papelzinho para ela, suculenta 2. Espada de São Jorge 3. Planta jade 4. Lambari 5. Crassula 6. Cacto 7. Aloe vera, babosa, 8. Agave 9. Zamioculca 10. Calanchoe 11. Echeveria 12. Avortia 13. Sedum 14. Portulaca 15. Iuca 16. Dracena 17. Pau de água 18. Ripsalis 19. Rabo de burro 20. Flor de maio. Dona Maria leu a lista e suspirou. Nossa, tem tanta opção. Mas qual é a mais fácil? A espada de São Jorge e a zamioculca são as campeãs. Quase indestrutíveis. Respondeu seu João. Dona Maria decidiu começar com uma espada de São Jorge. Seu João ajudou a plantar num vaso com terra e areia. Pronto. Agora é só colocar num cantinho com sol e esquecer um pouco dela, disse ele. E se eu quiser mais? Perguntou Dona Maria. Aí você vai aumentando aos poucos. Cada planta tem seu jeitinho. Mas todas são fortes. Nos dias seguintes, Dona Maria observou sua nova planta. No começo, regava todo dia, mas depois lembrou do conselho de seu João e espaçou as regas. Para sua surpresa, a espada de São Jorge continuou firme e forte.
Uma semana depois, ela voltou ao quintal de seu João. Seu João, deu certo. Minha planta tá linda. Viu só? Eu não disse? Respondeu ele, orgulhoso. Agora quero mais. Disse Dona Maria, animada. Então vamos lá. Seu João sorriu. Vamos escolher mais algumas. Dona Maria saiu de lá com 3 novas plantas, uma suculenta, uma zamioculca e um cacto pequeno. No caminho para casa, encontrou a amiga Ana. Nossa, Dona Maria! Tá carregando o quê? Perguntou Ana. Plantas que não precisam de água. Respondeu, feliz. Como assim? É verdade. Tem um monte delas. Quer ver? Ana ficou curiosa e foi até a casa de Dona Maria. Olha só! Essa aqui é uma suculenta. Essa é a zamioculca. E esse é um cacto. Mas elas não morrem? Perguntou Ana, desconfiada. Não. Elas guardam água nas folhas ou nos caules. É só não exagerar na rega. Ana ficou impressionada. Quer dizer que eu posso ter um jardim mesmo morando num lugar seco? Exatamente. Disse Dona Maria. E o melhor, elas são bonitas e fáceis de cuidar. Ana decidiu levar uma planta jade para casa. Dona Maria ficou feliz em compartilhar o que aprendeu. Com o tempo, o quintal de Dona Maria virou um verdadeiro oásis. As plantas cresciam fortes, mesmo com pouca água. Ela até começou a dar mudas para os vizinhos. Um dia, seu João passou por lá e viu o jardim florido. Dona Maria, tá parecendo uma especialista. Tudo graças a você, seu João. Respondeu ela, sorrindo. Não, Dona Maria. Foi você que teve coragem de tentar. Agora olha só o resultado. Dona Maria olhou para suas plantas, orgulhosa. É verdade. Quem diria que eu ia conseguir? O segredo é escolher as plantas certas e não desistir, disse seu João. E assim, Dona Maria descobriu que, mesmo num lugar seco, era possível ter um jardim cheio de vida. Bastava conhecer as plantas certas e dar a elas um pouquinho de atenção. Fim. Dona Maria não parou por aí. Logo, o quintal dela ficou famoso no bairro. As pessoas passavam na rua só para ver as plantas bonitas e resistentes. Um dia, a pequena Lúcia, de 8 anos, parou na frente do portão. Dona Maria, como é que a senhora faz para elas não morrerem? Minha mãe disse que aqui não chove quase nada. Dona Maria se agachou e sorriu. Vem cá, filha. Olha essa aqui. Ela apontou para uma suculenta gordinha. Ela guarda água nas folhas. É como se fosse um cantinho só dela. Lúcia tocou a planta com cuidado. E essa outra? Perguntou, apontando para um cacto espinhento. Essa é brava, mas forte. Os espinhos ajudam a proteger a água que ela guarda. E olha só, ela quase não precisa de rega. Lúcia arregalou os olhos. Quer dizer que eu posso ter um jardim também? Claro! Dona Maria riu. Vou te dar uma muda. Você cuida dela e, quando crescer, me conta como foi. Lúcia saiu pulando de alegria, com a suculenta na mão. No dia seguinte, a mãe de Lúcia apareceu no portão. Dona Maria, a senhora não sabe o que fez. Minha filha não para de falar das plantas. Até parou de pedir para jogar videogame. Dona Maria riu. Que bom! Planta é como criança. Quanto mais a gente cuida, mais ela cresce. A mãe de Lúcia olhou para o quintal. Será que eu também posso tentar? É só começar com uma ou duas. Depois, a senhora vai ver, é difícil parar. E assim, mais uma pessoa descobriu o prazer de ter plantas que quase não precisam de água. O bairro inteiro começou a mudar. Onde antes só tinha poeira, agora tinha verde. E o melhor, todo mundo ajudava todo mundo. Seu João passou por lá outra vez e viu o movimento. Olha só, Dona Maria. A senhora virou professora de jardim. Não é nada disso, seu João. Só mostrei o que aprendi.
O resto, as pessoas fazem sozinhas. E o que a senhora vai fazer agora? Dona Maria pensou um pouco. Acho que vou começar a plantar árvores. As pequenas, que crescem rápido. Quem sabe um dia a gente não tem sombra para todo mundo. Seu João sorriu. Essa é uma ótima ideia. Vou te ajudar. E assim, o quintal de Dona Maria continuou crescendo. Não só em plantas, mas em histórias, em amizades e em esperança. Porque, no fim das contas, o que ela plantou não foi só suculentas e cactos. Foi a ideia de que, mesmo nos lugares mais secos, sempre tem espaço para a vida florescer. Dona Maria acordou cedo no dia seguinte. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava de pé, com um balde de mudas na mão. Hoje é dia de árvore, murmurou, olhando pro quintal. Seu João chegou logo depois, com uma enxada no ombro. Bom dia, professora! Brincou ele. Bom dia, seu João. Vamos começar por onde? Acho que ali, perto do muro. O sol bate forte, mas as mudinhas vão gostar. Dona Maria assentiu. Cavaram juntos, um buraco aqui, outro ali. As crianças do bairro apareceram, curiosas. O que vocês estão fazendo? Perguntou o Pedrinho, o mais novo. Plantando sombra, filho, respondeu seu João. Sombra? O menino franziu a testa. É. Um dia, essas árvores vão crescer e a gente vai poder sentar embaixo delas. Pedrinho sorriu e pegou uma muda. Posso ajudar? Claro. Dona Maria entregou uma pá pequena. Mas cuidado para não machucar as raízes. Logo, mais gente chegou. A Dona Ana, com um regador velho. O Zé, com um saco de adubo. Até o seu Antônio, que morava na casa de cima, desceu para ver. Isso aqui tá virando um mutirão, ele disse, rindo. E não é que tá? Dona Maria limpou o suor da testa. Quanto mais mãos, mais rápido a gente faz. No fim da manhã, já tinham plantado 10 mudas. Pequenas, mas cheias de vida. E agora? Perguntou seu João. Agora a gente espera, Dona Maria respondeu. E cuida. E se não chover? Alguém perguntou. A gente rega. Pouco, mas rega. Essas árvores são fortes. O tempo passou. As mudas cresceram. Primeiro, só uns palmos. Depois, galhos finos. Até que um dia, o Pedrinho correu até Dona Maria, ofegante. Dona Maria! Dona Maria! As árvores estão dando sombra. Ela sorriu e foi ver. Era verdade. O sol forte do meio-dia não queimava mais tanto ali. Dava para sentar na terra fresca, encostar no tronco e respirar fundo. Viu só? Ela disse pro seu João. A gente plantou mesmo. E não foi só sombra, ele respondeu. A gente plantou um lugar para ficar. Dona Maria olhou em volta. As crianças brincavam debaixo das árvores. Os vizinhos conversavam na sombra. Até os passarinhos tinham aparecido, cantando nas folhas. Ela murmurou. A gente plantou um pedaço de mundo. E assim, o quintal continuou crescendo. Não só em plantas, mas em risadas, em tardes tranquilas, em histórias que começavam com um simples "vamos plantar". Porque, no fim, era isso, onde tem gente disposta a cuidar, a vida sempre acha um jeito de brotar. O tempo passou, e o quintal virou um refúgio. As plantas que não precisavam de muita água cresceram fortes, como se soubessem que ali era um lugar especial. Um dia, a pequena Lúcia chegou correndo com uma semente na mão. Vó, achei isso no chão. Dá para plantar? Dona Maria pegou a semente, examinou e sorriu. Claro, minha filha. Essa aqui é de ipê. Um dia, vai dar flores amarelas lindas. Seu João cavou um buraquinho perto do muro. Lúcia colocou a semente com cuidado, como se fosse um tesouro. Depois, regou só um pouquinho, só para dar sorte. E agora? Ela perguntou, ansiosa.
Agora a gente espera, disse seu João. A natureza faz o resto. Os dias foram passando. Lúcia ia todo dia ver se tinha brotado. Até que, uma manhã, ela gritou: Vó! Vô! Olha! Um galinho verde apontava da terra. Fraco, mas teimoso. Eu sabia. Lúcia pulou de alegria. Dona Maria abraçou a neta. Viu? A vida sempre dá um jeito. E não parou por aí. O quintal virou escola. As crianças aprendiam sobre plantas, sobre paciência, sobre como cuidar de algo pequeno e ver crescer. Os vizinhos traziam mudas, trocavam sementes, contavam histórias. Lembra quando aqui era só terra seca? Perguntou seu João uma tarde, enquanto tomavam café na sombra. Lembro, respondeu Dona Maria. Mas agora é casa. E era mesmo. Casa para quem precisava de um lugar para sentar. Para quem queria ouvir o canto dos passarinhos. Para quem só queria um pouco de verde no meio do concreto. Um dia, um menino novo apareceu no bairro. Magro, tímido, com os olhos grandes cheios de curiosidade. Posso entrar? Ele perguntou, parado no portão. Claro! Disse Lúcia. Aqui todo mundo pode. O menino olhou em volta, admirado. Como vocês fizeram isso? Seu João riu. Com o tempo. E com vontade. O menino se abaixou e tocou a terra. Depois, olhou para as árvores. Eu nunca plantei nada. Então tá na hora, disse Dona Maria, estendendo uma semente. Escolhe um lugar. E assim, o quintal continuou crescendo. Não só em plantas, mas em gente. Em mãos que aprendiam a cuidar. Em sorrisos que descobriam que, mesmo sem muita água, a vida sempre encontra um jeito de florescer. O menino, que se chamava Pedro, segurou a semente com cuidado. Olhou para o chão, procurando o melhor lugar. Aqui? Perguntou, apontando um cantinho perto do muro. Perfeito, disse seu João. A terra ali é boa. E o sol bate bem. Pedro cavou um buraquinho com os dedos. Colocou a semente e cobriu com terra. Depois, olhou para todos, meio sem jeito. E agora? Agora a gente espera, respondeu Dona Maria, sorrindo. E rega um pouquinho quando chover. Pedro franziu a testa. Mas se não chover? Lúcia riu. Aí a gente dá um jeito. Tem plantas que nem precisam de muita água, sabia? O menino arregalou os olhos. Sério? Sério mesmo, disse seu João. Tem umas que guardam água nas folhas. Outras que crescem devagar, mas não desistem. Pedro ficou olhando para o pedacinho de terra que tinha mexido. Parecia tão pequeno. E se não nascer nada? Dona Maria se agachou ao lado dele. Aí a gente tenta de novo. Plantar é assim. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas a gente sempre aprende. Pedro assentiu, devagar. Depois, levantou a cabeça e viu uma borboleta pousar numa flor roxa. Olha! É a primeira vez que ela vem aqui, disse Lúcia, baixinho. O menino sorriu. Um sorriso grande, de quem tinha acabado de descobrir um segredo. Acho que a minha semente já está dando certo. Seu João deu um tapinha no ombro dele. Pode ser. Ou pode ser que a borboleta só gostou daqui. De qualquer jeito, é bom. Os dias passaram. Pedro voltou todo dia depois da escola. Às vezes ajudava a regar as plantas. Outras, só ficava sentado olhando o quintal crescer. Uma tarde, ele chegou correndo. Nasceu! Gritou, apontando para o cantinho perto do muro. Todos se aproximaram. Entre a terra, uma folhinha verde e frágil tinha brotado. É a sua, disse Dona Maria, orgulhosa. Pedro se ajoelhou e tocou a folhinha com cuidado. Ela é tão pequena. Mas vai crescer, disse Lúcia. Como você. O menino olhou para ela, depois para as plantas, depois para o céu. O sol estava começando a se pôr,
pintando tudo de laranja. Acho que eu também quero plantar mais coisas. Seu João riu. Então a gente arranja mais sementes. E assim, o quintal continuou crescendo. Com mais plantas, mais borboletas, mais risadas. Com Pedro aprendendo que, mesmo quando a vida parece seca, sempre tem um jeito de fazer brotar algo novo. Pedro voltou para casa naquela noite com a mão suja de terra. A mãe olhou para ele e sorriu. Já lavou as mãos? Ainda não. Ele mostrou as unhas pretas. Olha só. A mãe balançou a cabeça, mas não brigou. Pegou um pano úmido e limpou os dedos dele. Amanhã você vai ajudar a regar as outras? Vou. Mas a minha planta não precisa de água. É mesmo? A mãe levantou uma sobrancelha. E como ela vai crescer? Pedro pensou um pouco. Ela é forte. Como as da Dona Maria. A mãe riu e bagunçou o cabelo dele. Tá bom, então. Mas se ela murchar, a gente vê o que faz. No dia seguinte, Pedro acordou cedo. Correu para o quintal antes mesmo de tomar café. A folhinha ainda estava lá, firme. Ele se ajoelhou e sussurrou, bom dia. Lúcia chegou logo depois, com um balde de água. Vim regar as minhas. Pedro apontou para a planta dele. A minha não precisa. Eu sei. Ela sorriu. Mas olha só. Lúcia pegou uma semente pequena do bolso. Quer plantar mais uma? Pedro arregalou os olhos. É de quê? De babosa. Também não precisa de muita água. Os dois cavaram um buraquinho juntos. Pedro colocou a semente com cuidado. E se não nascer? A gente tenta de novo, disse Lúcia. É assim que a gente aprende. Seu João passou por eles com uma enxada no ombro. Bom dia, jardineiros. Bom dia! Responderam os dois. Ele parou e olhou para o cantinho de Pedro. Já tá com duas, hein? É, Pedro sorriu. Acho que o quintal tá ficando meu também. Seu João deu uma risada. O quintal é de todo mundo. Mas as plantas, essas são suas. Dona Maria apareceu com um copo de limonada. Para os trabalhadores. Pedro pegou o copo e tomou um gole grande. Estava doce e gelado. Obrigado. De nada. Ela olhou para as mudinhas. Daqui a pouco, esse canto vai ficar cheio. Pedro olhou ao redor. O quintal já tinha mais cores, mais vida. As plantas de Lúcia estavam altas, as de seu João tinham flores, e as de Dona Maria davam frutos. Acho que eu gosto de ver as coisas crescerem, disse ele. Lúcia assentiu. Eu também. É como se a gente ajudasse o mundo um pouquinho. Pedro ficou quieto, olhando para a terra. Depois, falou baixinho, acho que eu não sou mais tão pequeno. Dona Maria sorriu. Ninguém fica pequeno quando planta algo. E assim, o quintal continuou vivo. Com mais sementes, mais esperança, mais dias de sol. Com Pedro descobrindo que, às vezes, basta um pouquinho de terra e paciência para fazer as coisas crescerem.